Fala, meu consagrado. Espero que seu domingo tenha sido um ótimo dia. E agora eu acertei o dia, tá? Eu não falei que é segunda-feira. Mas amanhã, segunda, eu tô de volta. É o seguinte, tem muita coisa acontecendo. Saiu uma última pesquisa agora. Enquanto eu trago as matérias, você vai responder para mim. Quem você votaria? Numa hipótese de estar concorrendo para a presidência da República. Lula contra Marçal contra Tarcísio de Freitas. Qual seria o seu voto? Escreve aí. Meu voto é Lula, meu voto é Marçal, meu voto é Tarcísio. Coloca nos comentários que eu quero saber. Porque saiu uma pesquisa hoje. Será que essa pesquisa condiz à realidade? Vamos entender. Outro ponto que a gente vai falar é que hoje foi um dia histórico. Bota dia histórico nisso. O Elon Musk fez um ato que, sabe, abalou a estrutura da esquerda. Meu irmão, o progresso é inimigo da esquerda. A esquerda não gosta de nada evoluindo. E hoje o Elon Musk deu uma cartada final gigantesca e que vai ficar para a história do mundo todo. Dá uma olhada que a gente vai trazer esse conteúdo para vocês. Antes de começar, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. E mandar um abraço para o Flávio, que escreveu o seguinte, ó. A minha cidade, Campos, tá? Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, eu conheço. Um grande abraço para Campos dos Goytacazes. Um dia meu carro estragou em cima daquela ponte que atravessa em Campos, tá? Dos 25 vereadores eleitos, nenhum, no one, foi do PT. Ou seja, é um presidente que não movimenta povo. É um presidente que não elege vereadores. É um presidente que não elege prefeitos. Como poderia vocês tentarem me explicar que este mesmo presidente lidera com 32% das pesquisas mais que o dobro do Tarcísio? Não faz sentido. Algo de errado não está certo, né? Vamos lá. Pesquisa Quaest. Lula lideraria com 32% em 2026, seguido de Marçal e Tarcísio. O Marçal está acima do Tarcísio. Olha só isso. Mas tem uma preocupação nessa matéria e eu vou falar para vocês. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lideraria 4 das 5 regiões do Brasil, com 32% das intenções de voto. Caso as eleições presidenciais de 2026 fossem hoje. Levantamento foi da Quaest. Também testou o ex-coach Pablo Marçal e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, como candidatos, levando em consideração a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a pesquisa, o empresário que conquistou 28,4% dos votos nas eleições da Prefeitura de São Paulo teria 18% das intenções de voto na disputa presidencial, contra 15% do governador, dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. Para mais e para menos, ambos estão tecnicamente empatados. Então, segundo essa pesquisa Quaest aqui, se tivesse a candidatura hoje de Marçal, Tarcísio e Lula, Lula levava bonito, né, com 32% dos votos. O Infomoney falou sobre isso também, mas levantou aqui um dado surpreendente e assustador que deve ter deixado o Tarcísio com ódio, se ele acredita em pesquisa. Marçal iria para o segundo turno com Lula, deixando o Tarcísio para trás, diz a empresa Quaest. Vamos lá, vamos entender um pouquinho disso aqui. Me preocupa, tá? Eu acredito que o Brasil é meio retrato de São Paulo. Todo mundo falava que, São Paulo, capital, é esquerdista. Bolsonaro ganhou, foi nas cidades do interior. Na capital, Bolsonaro perdeu. Então, São Paulo é esquerdista. Ora, o candidato do Bolsonaro, que é o Nunes, recebeu a maioria dos votos. Logo seguido por uma diferença ínfima do Boulos, que é o único candidato que literalmente tinha o pé do PT ali nele, né? O Nunes, a representação do Nunes, embora tenha um pezinho na esquerda, um centro-direita, mas ainda era o candidato do Bolsonaro. E do outro lado, a nova figura da direita que surgiu aí, que é o Marçal. Surgiu do nada, a piada virou pesadelo e não levou, eu acredito, por causa do laudo, que ele mesmo se sabotou. Essa é a minha visão. Agora, algo aqui me impressiona. Da mesma forma que em São Paulo, nós tivemos
60% dos votos, praticamente, da direita. Só 30% dos votos, né? Um terço dos votos foi para a esquerda. Se a gente observar o amplo destaque aqui, que os votos do Marçal vão para o Nunes. Pelo menos deveria ir. Essa é a minha visão. Tá? Tem gente que está querendo fazer o voto de protesto ou votar nulo. Não caia nessa. Tá? Não entre nessa. Não vote nulo ou não vote Boulos. Mas o que eu estou dizendo? Eu vejo que o reflexo de São Paulo é o Brasil. O Brasil tem o mesmo reflexo. Não adianta essa imprensa porca, mentirosa, esses institutos de pesquisa que não acertam nada. Falaram que o Boulos ia ter 39%. Que nada. Que nada de 39%. Então é sem chance, sem chance. Então, uma coisa me preocupa. O mesmo cenário. Tarcísio contra Marçal e o Lula, né, chegar numa disputa acirrada entre os três. Né, eu não acredito nesses 33%, eu acho ser uma bela de uma mentira, mas que vão chegar num nível onde os três vão estar mais ou menos no mesmo patamar. Sendo que se a direita estiver unida, essa que está apoiando o Marçal e essa do Tarcísio, a gente tira o PT de uma vez por todas. Essa é a minha preocupação. Tá? Essa é a minha preocupação. Eu ainda tenho a aposta que o Marçal vai ficar inelegível. Depois dessa pesquisa, então, não tenha dúvidas disso. E aí algumas pessoas começam a mostrar a face, né? O Datena tirou onda com a nossa cara. Ele fez piada com a nossa cara. O Datena declarou apoio a Boulos no segundo turno em votação em São Paulo. Vote contra o crime, vota no Boulos. Não, é tão esdrúxulo que eu tenho que colocar na tela para você literalmente acreditar, tá? Ah, pessoal, antes de colocar, não esqueça, tá? Nosso livro está disponível na descrição. Você faz o download do livro, baixando o livro, você paga o valor que você achar justo e tá tudo bem. O livro vale mesmo a pena, Revolução contra o Sistema. Mas vamos lá. O Datena falou que é contra o crime. Vote no Boulos. O cara que teve a maior votação dentro dos presídios. Não faz sentido. Contra a infiltração do crime organizado no poder público, eu apoio o Boulos. Eu voto no Boulos para parar com essa criminalidade que torna a cidade de São Paulo, que torna o estado de São Paulo, que torna o país refém do narcotráfico. Nós não queremos isso. Por isso, eu apoio o Boulos para o segundo turno de São Paulo. Alguém ouviu uma risadona de fundo ali? Rapaz, não tem como alguém levar a sério uma fala dessa do Datena. E a impressão que me deu aqui é que ele estava num bar ali, né? Essa é a impressão que eu tive. Alguém teve a mesma impressão que eu, aqui, do semblante do Datena aqui para falar isso? Era mais bonito ele falar o seguinte: eu sou esquerdista e vou votar no Boulos, quer dizer, tá? Ele poderia ter dito isso, mas não falou. Ele prefere mentir. Oh, nós vamos resolver o problema da segurança pública, pela segurança, vote no Boulos. Boulos pela segurança? Tá de piada. E aí o Tomé Abdu, ele fez um comentário aqui sobre a fala indigesta do Datena. Pessoal, o Datena acabou de declarar apoio ao Boulos e eu queria dizer o que ele está apoiando. A descriminalização das drogas, a invasão de propriedade privada, o desarmamento das nossas polícias, tudo que a esquerda apoia. Nada de bom, só coisas ruins, só coisas que demonstram o atraso. E o Datena é uma grande decepção. Gente, é contra o crime. A favor das drogas, para desarmar a polícia, desarmar as guardas municipais, mas é contra o crime. Tá bom. Ainda bem que o Datena marcou 1,8% dos votos, ou seja, representatividade quase nenhuma, né? Não faz a menor diferença o apoio ou não do Datena. Mas eu vou reiterar, tá? Quero mandar um abraço pro Glauber, né? Ele até repercutiu um vídeo nosso lá do Glauber Braga, né? O Glauber, Fala Glauber, desculpa, do Fala Glauber. E, cara, assim, eu vi que teve um momento que ele fez uma enquete e falou: pessoal, e aí, coloca nos comentários, número 1 para quem vai votar em Nunes e número 2 para quem vai dar o voto de revolta no Boulos. Cara, 80% colocou Boulos. Isso me preocupa. Me preocupa muito se acontecer a mesma coisa no Nacional.
vamos dizer que o cenário seja esse. Tarcísio, Marçal e Lula, e dê um dos dois no segundo turno. Você vai votar no Lula contra, só por causa da revolta do cara que você estava apoiando perdeu? Gente, não vamos fazer isso não. Essa pesquisa do Glauber foi muito interessante, tá? Mas não vota não. O Cleitinho mesmo fez um vídeo aqui onde ele falou sobre essa situação. Dá uma olhada. É que vocês viralizem esse vídeo para todo o Brasil e principalmente aqui chamar a atenção de você que é de direita. Você que é de direita, eleitor de São Paulo. As eleições estão aí do segundo turno. Boulos ou Nunes? Eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu quero aqui falar uma frase que é bíblico. Ou você é frio ou é quente. Se você for morno, eu te vomito. Eu sempre vou me posicionar e você também tem que se posicionar. Porque se você não escolher, alguém vai escolher por você. Em 2022 veio a onda de branco e nulo. Não quero votar em ninguém. Sabe o que aconteceu? Sabe quem está administrando o país hoje? O Lula. É isso que você quer? Sabe por que eu estou falando isso? No último dia de eleição do primeiro turno agora, quem foi lá fazer campanha pro Boulos? Estava andando lá em São Paulo com ele? O Lula. Vocês querem o Boulos como prefeito de São Paulo com apoio de Lula? Tá aí, ó. Agora, sabe quem está apoiando o Nunes? O Bolsonaro. Então a direita tem que ficar com o Nunes pelo Bolsonaro. Até porque uma prefeitura de São Paulo faz toda a diferença nas eleições de 2026. Você já pensou o Boulos como prefeito? Vocês já pensaram nisso? Então tem que ficar com o Nunes. E eu quero falar para vocês o seguinte, não é só a vitória do Nunes, é a derrota do Boulos, é a derrota da esquerda, é a derrota do Lula. Então para você que é de direita, é Nunes. Tamo junto. E eu concordo com o Cleitinho, tá? Então tem muita gente aí que acha que não, que tem que dar o voto de protesto. Não seja um MBL da vida aqui, tá? Nessa aqui, minha sinceridade para você, dá raiva de ter que votar no Nunes? Dá. Só que muito pior é votar no Boulos. Então, dá raiva, principalmente de quem fez com que essa situação chegasse aqui. Sabe? Foi toda uma narrativa. Isso gera uma certa revolta. Eu entendo você, mas o momento agora é de ponderação, tá? Tem que estar ligado, tem que estar antenado, porque, sem sombra de dúvidas, a Prefeitura de São Paulo se torna um verdadeiro alicerce, tá? Alicerce para o Boulos aí entrar numa presidência ou dar suporte para o Lula. Mas a grande questão é que saiu outra pesquisa que diz que quase 40%, quase 50% da população brasileira não quer que o Lula, né, volte a concorrer. Quer que a esquerda nomeie alguém. E aí, não é Boulos que me preocupa, não é nada disso. É um tal de João Campos, tá? Que ganhou lá no Recife. Esse cara me preocupa. Mas a gente tem que ficar de olho o que vai acontecer nas eleições. Talvez o Lula não venha, tá? Talvez o Lula não venha, porque o Lula a própria esquerda, o próprio PT está com raiva do Lula. Então talvez o Lula não venha, mas a gente vai acompanhar. O William Vac, ele deu uma fala que foi republicada pelo Felipe Dávila, do Novo, e vale a pena a gente ouvir, né? Ele deu uma limpada no Lula ali, né? Lavou a alma do brasileiro falando da incompetência dessa turma aí da esquerda. Escuta o que ele falou. No Brasil, grande parte da causa da desigualdade está com quem não paga imposto de renda, afirmou hoje o presidente. Não é bem assim. As causas de desigualdade no Brasil são profundas e se perpetuam numa economia fechada de baixa produtividade e sufocada pelo peso do Estado. Deputados e senadores não representam trabalhadores, não votam em interesse do povo, segundo o presidente. Não é bem assim. Parlamentares representam eleitores e também votaram em Lula não só trabalhadores. Só o trabalhador é quem produz riqueza, disse Lula. Só ele contribui efetivamente para o crescimento da economia. Não é bem assim. Qualquer economia moderna depende também de empresários, produtores rurais, industriais. O presidente tem se sentido à vontade para falar o que lhe dá na cabeça. E que os mais diversos problemas se resolvem com frases de efeito e essa língua afiada. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, o que hoje a sociedade começa a ver? Que o discurso obsoleto da esquerda já não convence mais ninguém. Lembra que eu digo para vocês sempre, pode se enganar alguns, né, por algum tempo. Todos por algum tempo, mas todos por todo o tempo nunca. E o que o PT fez foi enganar muita gente por muito tempo. Hoje, esse discurso mentiroso da esquerda não convence mais. A sociedade está cheia disso. O reflexo, o retrato foram as urnas e foi a própria eleição de São Paulo. A eleição de São Paulo mostrou que nem 30% vota
né, na esquerda. Então, o povo está deixando de ser besta, né? Lembrei até o Caneta Azul lá, vai deixar de ser besta. E eu acho que o povo está começando, aos poucos, a deixar de ser besta. Outro ponto que a gente precisa falar é desse momento histórico aqui, né? Essa publicação é do Bruno Zambelli. Mas o que isso aqui tem a ver com política, pessoal? Mas o que tem a ver com política, Sandro? Calma que eu vou te explicar, tá? Calma que eu te explico. É o seguinte, o Elon Musk acabou de quebrar uma fala histórica. O foguete não dá ré. Ele provou que dá ré e ainda faz baliza. Dá uma olhada nesta cena aqui. Isso é impressionante. É o foguete, né? Sendo içado lá, né? Fazendo o estacionamento dele lá. Olha só que coisa mais maluca, tá vendo? Mas o que isso tem a ver com política, Sandro? Cara, isso aí vai ter uma repercussão na eleição de um certo presidente da República, o senhor Donald Trump. Não sei se você viu esse evento aqui que aconteceu, onde o Donald Trump anunciou o seu possível conselheiro, o Elon Musk, o cara do foguete que dá ré. Então, ele fez um discurso forte, ele falou o seguinte, você conhece, né, quem é um grande líder no momento em que ele é atingido, que ele é atacado. E o Donald Trump, quando foi atingido por um tiro que veio contra ele, se levantou com o rosto ensanguentado e gritava, lutem. Se fosse alguém da esquerda, como que essa pessoa agiria? Então, ele falou o quanto o Donald Trump pode ser um grande líder para a América. E você pode achar que não, mas a figura do Elon Musk sendo o alicerce do Donald Trump, mostrando que ele fez história, o inigualável, meu irmão, isso vai ter peso nas eleições presidenciais. Donald Trump, nesse mesmo discurso, ainda chegou a falar, esse é o Elon Musk, o cara que disponibilizou a possibilidade que os americanos viajem para o espaço, que possam conquistar até o espaço. Cara, esse discurso você pode achar que não, mas para o público americano é um discurso muito forte. As pesquisas já mostram. Hoje, o resultado que saiu da última pesquisa americana, que envolve ali o Donald Trump, já mostrou o quanto o cara subiu. Dos votos dos estados, 230 e poucos para Kamala Harris, 312, se eu não me engano, para o Donald Trump. Ou seja, o cara vai ganhar de lavada. E tá, nós queremos um Donald Trump, sim, porque o Donald Trump, lá nos Estados Unidos, pode ter certeza que a luta por liberdade de expressão se torna maior. E eu acho que hoje talvez seja a maior bandeira de quem é de direita em a liberdade de expressão. Certo? E é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado um dia todo de editoriais aqui com a gente. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você. Que amanhã a gente possa voltar, se encontrar. Tá? Logo pela manhã, às 9 horas, eu estou aqui para a gente poder bater um papo aqui com vocês. Fechou? Grande abraço, fiquem com Deus. Não esqueçam, nosso livro, Revolução contra o Sistema, o modelo Bukele para o Brasil, está disponível. É uma ótima leitura. Você faz o download e efetua o pagamento depois que fizer o download. Ninguém é louco o suficiente para fazer o que eu fiz. E ainda, fala, olha, paga com base na sua honestidade. Se você achar que é justo, você me paga. Eu sou meio louco, eu sei. Mas é porque eu acredito no meu público, eu acredito em quem acompanha aqui no canal. Bom, obrigado pessoal, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.